Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. A pesca é uma das principais atividades que a humanidade desenvolve nos mares do planeta há 3 milênios, responsável por fornecer grande parte da proteína animal consumida no mundo. Ela ocupa, entretanto, um inglório primeiro lugar no ranking das maiores ameaças aos nossos oceanos. Em água doce, a situação não é diferente. É urgente que se adotem práticas de manejo sustentável, que boa informação seja disseminada e que a conscientização de consumidores e pontos de venda seja muito, mas muito ampliada. Felizmente, tem gente boa, como as nossas duas convidadas, atuando exatamente nestas frentes. Nós vamos falar hoje sobre pesca sustentável com a doutora Cíntia Miage, professora titular do curso de Oceanografia do Centro Universitário Monte Serra, da Unimonte, e a Ana Carolina Lobo, reincidente aqui no programa, coordenadora do programa marinho da WWF. Muito obrigada pela presença das duas. Eu queria começar conversando com vocês para entender, assim, a importância da pesca no mundo, né, como forma de alimentação. Pedir para as duas falarem. Ana, você já de casa comece. Bom, são milhares de pessoas que dependem da pescaria para sobreviver como modo de vida e também como fonte primária de alimentos globalmente, e no Brasil não é diferente. Existem 1 milhão de pescadores de pequena escala no Brasil, que são responsáveis por aproximadamente 60% da captura nacional. Isso é muito, quando a gente compara com muitos outros países. Assim, o Brasil ele é campeão em geração de emprego e renda a partir da pesca e também de fornecedor de alimentos. Mas também é um fator alarmante, de certa forma, quando a gente analisa que de 70% a 80% dos pescados que têm maior valor comercial no mundo estão com seus estoques caindo de uma forma assim, muito rápida, especialmente nos últimos anos. Então, é um fator gravíssimo para a gente ficar atento e tentar entender melhor o porquê disso. Vamos discutir esse porquê. Cíntia? Bom, a pesca também é um grande potencial, né? Nessa escalada, na questão da segurança alimentar da população no planeta, em termos globais, se vê a aquicultura como um grande potencial na produção de proteína animal, dadas as condições. A gente não precisa de uma demanda muito grande de alimento, não ocupa as terras como a gente ocupa para o cultivo de gado e frango em alta densidade, mas também há que se ter um cuidado nesse cultivo em águas marinhas ou águas continentais. Então, hoje a gente tem a pesca extrativa, que demanda o barco, o pescador, ir ao mar ou ir ao rio, e tem o cultivo também, que pode ser feito tanto no ambiente marinho como em águas continentais. Mas tudo isso demanda muito cuidado com o ambiente. Dependendo da forma como é feito, das espécies que são exploradas, a gente pode ocasionar uma queda muito grande na população e colocar em risco esse recurso, que é um recurso extremamente valioso. Hoje se tem em mente que a recuperação e o cuidado com esse estoque pode ser muito benéfico, pode ser a atividade econômica de grande retorno à pescaria, desde que bem manejada e bem gerenciada. Então vamos tentar desmembrar isso um pouquinho. Quer dizer, a gente olha para o mar, né? Boa parte do planeta e tudo mais, você fala, nossa, a senhora tem comida a dar com pau, mas a gente está acabando com ela. Você falou em 80% dos estoques dos principais tipos de peixe que a gente come caindo. Vamos citar primeiro os mais ameaçados que estão nessa linha. Bom, raias e tubarões, atum, né? O Brasil está desde 2014 tentando emplacar uma portaria que protege, com a intenção de proteger as principais espécies aquáticas e invertebrados do Brasil. E de 50% a 60% são raias e tubarões. Agora, nós consumimos raia de tubarão, não? Sim, o Brasil é um dos grandes consumidores globais. Sério? A gente fala em cação, né? É que cação que a gente encontra no supermercado, na verdade, é o tubarão. Sim, ok. Exatamente. Mordi a língua, porque não estava lembrando do cação. É porque eles vendem mesmo, tudo acaba virando carne de cação. E muitas vezes ali está sendo vendido raias ameaçadas de extinção, outros tipos de tubarão. As pessoas elas não sabem o que elas estão comprando, o que elas estão consumindo. Quando a gente vai no supermercado, no distribuidor e pergunta de onde vem aquela espécie, qual que é aquela espécie, quem que forneceu, muitas vezes eles também não têm essa informação. Eu vou entrar nisso com vocês. Agora, antes da gente avançar, né, de como descobrir o que eu estou comendo e a quem devo cobrar, no caso do cultivo, muitas vezes pensamos ser uma forma positiva. A gente não tem que ir ao mar, a gente não vai ter, em teoria, desperdício, não vamos pegar outras coisas que não deveriam vir junto à rede. Mas o cultivo é uma boa opção. E quais os cuidados nesse processo de cultivo?
Ele é uma boa opção desde que respeitadas algumas regras básicas, né? Então, por exemplo, a gente não pode usar como local de cultivo uma área que a gente degradou. Um ambiente natural, por exemplo, é muito comum no Brasil, no Nordeste brasileiro, se devastar áreas de manguezal extremamente produtivas e naturais para assim fazer tanque de cultivo de camarão. Isso é uma agressão ao ambiente. Você está produzindo uma outra proteína, mas você está abrindo mão de um berçário que é o manguezal. Outras questões incluem a colocação de produtos químicos na água, né? Você altera a qualidade da água de um reservatório quando você aumenta, por exemplo, a densidade. Alguns peixes são cultivados numa densidade muito grande, muito maior daquilo que normalmente o reservatório teria condições de suportar. Então, aquela imagem que você olha, aquele reservatório, aqueles peixes mal tem água, porque você vê muito peixe colado e muito peixe eles nem conseguem nadar direito. Tem que lembrar que o peixe come e defeca. Sim. As fezes vão se acumulando no fundo, vão criando uma situação, às vezes, sem oxigênio para muitas bactérias. Então, a qualidade dessa água, ela é devolvida para o ambiente. Então, se capta água de boa qualidade no ambiente natural e devolve uma água de má qualidade. É um impacto para o ambiente. Tem as questões relacionadas à alimentação desse animal. Então, por exemplo, a gente costuma falar, o salmão é um animal carnívoro. Então, para cada quilo de salmão produzido em cativeiro, eu tive que injetar na alimentação, normalmente na forma de ração, 4 quilos de peixes capturados no ambiente natural. Então, quer dizer, eu estou retirando 4 vezes mais do ambiente natural para produzir uma proteína de aquicultura. Então, tem várias outras questões. Você querer produzir uma espécie não nativa num reservatório, ela pode escapar e ser um predador que vai ameaçar as espécies locais. Tem várias questões. Às vezes, eu acho que a aquicultura pode ser até mais complexa do que a pesca em si, mas é mais fácil de controlar. Porque uma vez que você conhece esses critérios, você, num ambiente menor, você adaptando, você consegue controlar. Exatamente. Agora, o que é a pesca que é sustentável e quando que ela deixa de ser sustentável e passa a ser ilegal? Porque talvez tenha um meio termo ali também entre o ilegal e o insustentável. É bem complexo. Você acha que a vida é fácil? Aqui é capital natural, a gente quer na lata, mas a gente ajuda também. Dá para definir isso, por exemplo, o pescador, você vai lá para a cidade de praia, aquilo que você falou, né? É o sustento da família, mas ele também, como pescador, ele pesca para os restaurantes locais, aquela coisa. Qual é o impacto desse tipo de pessoa que vai lá, pesca 3 peixinhos, põe uma rede, sobe uns 5, 6 peixes, às vezes não pesca, porque ele depende do mar. Esse cara tudo bem? Ou esse cara em grandes quantidades, porque tem muitos pela costa brasileira, tudo bem? Ou um navio pescando com aquelas redes gigantescas que é o único problema? Não sei. Que não dá para generalizar, por isso que a gente deu uma risada e falou que é bem complexo, porque precisa ser analisada a arte de pesca, quais são os estoques que estão sendo comercializados, em que período do ano está sendo respeitado o defeso ou não. Então, são muitas as variáveis, assim. A explicar para quem está em casa, o defeso é um período de crescimento dos peixes, é isso? Exato. Normalmente de reprodução. De reprodução. Que é proibida a pesca exatamente para proteger aquelas matrizes que estão se reproduzindo naquele momento. Então, na questão legal, a gente tem vários normativos que definem o que é legal e ilegal na questão da pesca. Agora, na questão da sustentabilidade, a gente tem outros fatores, né? Então, tem a questão da saúde daquele estoque, se tem adultos suficientes para repor, se reproduzir, repor aquilo que for sendo pescado, se eles crescem numa taxa adequada com a velocidade daquilo que está sendo retirado. Tem a questão de que as artes de pesca, como a Carol falou, podem afetar espécies ameaçadas. Então, não é só a pesca direcionada para o tubarão que afeta o tubarão, mas outras pescas direcionadas aos atuns, aos espadares, pescam tubarão. Não tem como separar, algumas artes não separam, né? Então, eu estou impactando uma população de uma espécie ameaçada. Eu posso pescar incidentalmente uma tartaruga, um albatroz, espécies altamente ameaçadas. Então, o peixe em si pode estar numa situação boa do seu estoque, mas aquela pescaria está ocasionando um dano, né, muito maior daquilo que pode ser reposto. Né? Acaba sendo uma cadeia. E as artes de pesca que destroem o ambiente em si. Então, pesca de arrasto de fundo. A rede vai arrastando o fundo, vai carregando além daquele peixe todos os organismos que vivem associados ao fundo. Então, pera um pouquinho, porque esse é um assunto que eu preciso tratar mais profundamente. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí.
Estamos de volta, hoje falando sobre pesca sustentável com a doutora Cíntia Miage, professora titular do curso de Oceanografia do Centro Universitário Monte Serra, da Unimonte, e Ana Carolina Lobo, coordenadora do programa marinho da WWF. Cíntia, você no outro bloco estava falando sobre essa pesca de arrasto. Para explicar exatamente o que é a pesca de arrasto. Então, alguns animais que vivem sobre o fundo são alvo dessa pescaria. Então, para capturar esses animais, até, por exemplo, vou dar um exemplo bem comum para a gente, é o camarão. Ele vive parcialmente enterrado até no fundo. Então, para eu retirar o camarão, eu tenho que arrastar uma rede junto ao fundo e de maneira que ela também abranja uma parte do fundo. Então, ela é lama, então ela arrasta parte da lama com o camarão dentro. Nesse processo, eu tenho pesos associados à base da rede, normalmente chumbo e até duas grandes portas, que são que mantêm a rede aberta, porque, em tese, ela tenderia a se fechar no fundo. Então, a gente chama exatamente de portas. Elas abrem e essas portas têm correntes no fundo que vão arrastando e arrancando efetivamente tudo que vê pela frente. Vê não, né? Tudo que encontra pela frente. Em alguns casos, como fundos de lama, isso não causa um impacto tão grande. Você revolve a lama, retira os organismos, causa um impacto, mas que esse impacto em curto prazo ele é sanado. Mas se você encontra um fundo duro, onde eu tenho espécies de coral, por exemplo, que levam centenas, às vezes até milhares de anos para crescer numa região, você arranca esse coral do fundo e causa um dano irreparável junto ao fundo. Então, a arte de pesca também tem que ser considerada. O arrasto de fundo é, sem dúvida, a arte de pesca mais danosa para o meio ambiente. E vem tudo dentro dela, né? Vem tudo, e sem contar que no caso do camarão, na maioria das vezes, 90% do que é pescado, capturado, é captura incidental. São outros animais, é tudo que vai voltar para o fundo do mar morto. 90%, imagina, 10% é camarão que é aproveitado, o resto tudo é descartado. Fazendo um paralelo com o que as pessoas conhecem dos ambientes terrestres, é que nem o desmatamento por corrente, né? Que essas imagens elas ficaram muito famosas quando as pessoas pensavam na Amazônia e tal, agora, é a mesma coisa para o fundo do mar. Levando em consideração que o camarão ainda é pequenininho, quer dizer, a rede também tem que ser pequena e nisso pouca coisa consegue escapar. Existem outros processos de rede onde são para animais maiores e que você consegue outros tantos escaparem por ali. Mas isso não, você vai pegar tudo e mais um pouco e morre um monte de bicho. Não? Hoje existe tecnologia, um desenvolvimento bacana de tecnologia associada a esses apetrechos que permitem, por exemplo, a fuga das tartarugas. Né? Existem apetrechos que deixam fugir alguns peixes menores. Então, ele é focado naqueles animais de fundo. Então, todos aqueles que estão ali por acaso no caminho da rede, eles conseguem escapar da rede. Então, existem medidas que podem diminuir esse impacto, mas não acaba com o impacto do arrasto. Não o arrasto, suficiente. sem dúvida, não é o suficiente. Como é que nós estamos no Brasil? Quer dizer, a gente tem uma costa gigantesca e a gente está em 19º lugar no ranking de pesca no mundo, é isso? Assim, eu costumo dizer que em termos oceanográficos, nós não somos lá muito privilegiados, né? A nossa costa é banhada por uma corrente quente com pouco nutriente. Então, de fato, a produção pesqueira da costa brasileira não é elevada e nunca a gente poderia comparar uma pesca na costa da Argentina ou do Uruguai, que são banhadas por águas frias e bastante ricas em nutrientes, né? Então, não é uma questão de ser o Brasil ou ser não é a nossa política que resulta nessa baixa captura, é a própria situação ambiental. Mas, por outro lado, a falta de manejo, a falta de políticas públicas, a falta de direcionamento, a falta de dados, da preocupação com essa atividade no Brasil é que é alarmante, né? Você vê a FAO junto com o extinto Ministério da Pesca, que ressuscita e depois volta a morrer de tempos em tempos. Na prática, a gente não sabe que fim levou o Ministério da Pesca, porque agora ele já foi Ministério da Agricultura, foi para o Ministério da Agricultura, agora está no governo e a gente não sabe que fim agora levou. está na presidência da República, exatamente. A gente não sabe bem a quem recorrer nessa altura do campeonato. Mas eles estipularam um dado para o Brasil para dobrar o consumo de pescados, que já vem aumentando, na verdade, nos últimos anos, quando a gente compara com, enfim, mais de 10 anos atrás. O brasileiro está consumindo, em média, acho que quase 10 quilos de pescado, né, por pessoa ao ano, que já é um aumento considerável. Existe o peixe mais preferido dos brasileiros, assim, mais buscado pelos brasileiros?
Hoje o salmão é o campeão de vendas, né? E o salmão cultivado no Chile, em aquicultura. Então, a gente tem várias restrições à questão do salmão chileno, em termos de sustentabilidade. A gente sabe que os danos ambientais na costa do Chile são terríveis por conta desse aumento da produção. E o brasileiro não costuma valorizar as espécies locais, né? A gente tem muitas espécies que são capturadas em menor quantidade, tem épocas do ano com maior ou menor fartura e não são devidamente aproveitados pelo brasileiro. Muitas vezes elas são descartadas, muitas vezes elas viram ração, elas vão são espécies de menor valor, né, que a gente chama de mistura. Então, se separa aquelas que o brasileiro quer encontrar sempre, que é a curvina, o linguado, o robalo, o garopa. E por conta dessa pressão do consumo, é que a gente acaba ameaçando essas espécies. Então, se a gente conseguir conscientizar o consumidor de que ele pode alterar o seu hábito no consumo ele deve aumentar o consumo da carne de peixe, mas ele não deve se focar nessas espécies tradicionais, a gente diminui a pressão da pesca sobre essas espécies e cria novos mecanismos, né? Cria novas opções de consumo. Sem contar que agora a gente vai passar a ter pescado certificado nas prateleiras do supermercado, né? Eu ia perguntar isso agora. Eu, consumidora, como é que eu vou saber de onde o peixe vem? Quer dizer, eu entendo que vocês fizeram uma cartilha. Vamos começar com o certificado. Eu posso ter um certificado, posso ir atrás do certificado. E como é que funciona isso, Ana? Isso que normalmente as maiores certificações, né, do mundo, assim, mais famosas, que é o que estão entrando aqui no Brasil, são o MSC e o ASC. MSC para pescado marinho, que é o Marine Stewardship Council, e a ASC, Aquaculture Stewardship Council, para aquicultura. Eles fizeram agora uma grande parceria para comercialização de bacalhau, de polaca e de salmão do Alasca. Então, agora a gente tem essas 3 espécies certificadas que estão sendo vendidas nas grandes cadeias de supermercado no Brasil e estão começando a ampliar a certificação para a aquicultura. Olha que bom. Um dado interessante assim, fazendo um contraponto com relação a isso, é que o MSC veio para o Brasil, se estabeleceu no Brasil, tem mais ou menos uns 7 anos, por conta das Olimpíadas, com o compromisso do governo brasileiro de certificar o pescado que ia ser comercializado nos Jogos Olímpicos. Houve um grande investimento e grandes expectativas com relação à certificação do pescado que é produzido no Brasil, que até agora só citei espécie importada. E agora, depois das Olimpíadas, o MSC está saindo do Brasil por conta do declínio nas políticas públicas e em toda a crise que a gente está com falta de dado, monitoramento. Desde 2011 a gente não tem dado de estoque pesqueiro e tal. E aí a gente acaba, invariavelmente, conversando entre as ONGs e as universidades que estão trabalhando em algumas partes da costa e que a gente está começando a fazer um levantamento de dados e tal. Nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já já para continuar essa conversa. Não saia daí. Estamos de volta com Capital Natural, hoje falando sobre pesca sustentável com a doutora Cíntia Miage, professora titular do curso de Oceanografia do Centro Universitário Monte Serra, da Unimonte, e Ana Carolina Lobo, coordenadora do Programa Marinho da WWF. É importante que o consumidor tenha um papel nessa história, seja para cobrar e tudo, porque vocês fizeram uma cartilha na Unimonte, Isso, não foi? Tem uma distinção básica entre a certificação. A certificação é um processo demorado, caro, custoso e bastante rígido, né, nos seus critérios. O que nós fizemos foi um guia de orientação ao consumidor, né? Então, existem várias ONGs trabalhando no mundo inteiro hoje com o que a gente chama de recomendação. Então, eu consigo dados suficientes para dizer para o consumidor se ele deve ou não consumir essa ou aquela espécie. Então, foi isso que nós fizemos. A partir dos dados oficiais, das espécies ameaçadas, dos dados disponíveis de mercado, nós estabelecemos quais seriam as espécies que o consumidor deveria evitar e aquelas que ela poderia substituir. Então, esse trabalho começou em 2008, nós lançamos o guia sem muitas expectativas e o que a gente viu foi que existe uma demanda, o consumidor é ávido pela informação, né? Nós recebemos muitos pedidos de reprodução desse guia em vários formatos e a gente
pensou, vamos investir numa metodologia mais robusta, mais cientificamente embasada, para a gente realmente ter uma informação certeira para o consumidor. E aí, em 2014, nós começamos uma parceria com um aquário da Califórnia, que tem o programa mais antigo, acho que talvez mais respeitado do mundo, que é o Seafood Watch, que faz essa recomendação. Eles usam as cores do semáforo, então o vermelho, o amarelo e o verde, para dizer então quais são as espécies que devem ou não ser consumidas. Mas eles desenvolvem uma metodologia bastante complexa, com critérios bastante aprofundados, e o nosso gargalo no Brasil é a falta de dados. Uhum. Então, a gente pode criar uma informação mais simplificada para o consumidor, mais simplificada, mas não menos correta, né? Mas sem dados, que é o que o governo não nos fornece ou não tem estrutura para manter, fica muito difícil eu fazer essa recomendação. Então, o que a gente percebeu é que nesses momentos de crise, todos os atores da cadeia, mesmo aqueles que historicamente viviam em conflito, começam a perceber que se nós não nos unirmos enquanto sociedade civil, ONGs, instituições, universidades, para buscar esses dados, não vai dar para ficar sentado esperando o governo fazer isso, né? Então, com a necessidade de produzir esses guias, nós começamos a várias conversas para tentar entender onde é que estão esses dados, quem pode fornecer esses dados. E então, há 1 ano e meio, mais ou menos, nós criamos a Aliança Brasileira pela Pesca Sustentável. Não é uma entidade formalizada, mas é uma tentativa de comunicação entre todo mundo que está preocupado com essa questão, né, para dar um norte, para a gente estabelecer uma prioridade comum e como cada um pode contribuir, né, nesse sentido, para que a gente tenha, então, e aí em médio prazo, essa informação disponível para o consumidor. Hoje, eu consumidora, eu consigo ter acesso a essa cartilha? Ele existe de forma digital? O guia existe no site da própria Unimonte para dar download, no formato impresso, mas ele é muito restrito, tem poucas espécies. É um guia que a gente usa, a gente chama de guia de bolso, que efetivamente você deveria carregar na carteira quando vai ao supermercado. Mas existe a possibilidade de um aplicativo também, né? A gente está tentando buscar caminho, isso. Né? Ajuda. E a gente também, com base no guia de vocês, né? A gente fez uma parceria com a Brasel, com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e fizemos uma campanha com alguns chefes de cozinha que durante 15 dias fizeram novos pratos com os pescados que estavam na lista verde, e lançaram essas receitas e tal. Aí a gente também fez um website que está dentro do site da Abrazel. Então é Abrazel / do Mar à Mesa, que foi o nome da campanha. www.abrazel / do Mar à Mesa. / do Mar à Mesa, isso. Quem tiver interesse pode olhar lá. Agora, pode ver a lista e pode ver também as receitas e tal. Perguntas que eu posso fazer quando eu for... Porque são situações. Eu posso ir comprar numa grande rede de supermercado, que eu tenho lá o produtor, vem o selinho, posso encontrar um selo de certificação, se eu tiver sorte, ok. Eu posso comer no japonês aqui no restaurante do lado. Que tipo de pergunta posso fazer? Inclusive para gerar essa curiosidade de ir atrás. E a terceira situação estou numa praia, vem um pescador. Necessariamente o peixe é fresco, porque veio do pescador. São muitas perguntas, vamos por partes. Que pergunta que eu faço, Ana, para começar? Vou no restaurante. Bom, precisa saber da onde vem o pescado, qual que é o tipo de pescado. Então, se é cação mesmo, é tubarão, é raia, da onde que ele está vindo, quais foram os critérios que o dono do restaurante escolheu para comprar esse pescado e para estar revendendo esse pescado. A gente acabou de fazer uma pesquisa com alguns chefes de cozinha para entender isso. Quais são os critérios de compra de pescado. Mas as e, pessoas na verdade, não sabem. O que a gente... Não, a gente ainda não lançou, na verdade, estou falando aqui em primeira mão, mas a gente ainda não lançou o resultado final dessa pesquisa. Mas, já falando sobre isso, a gente percebeu que, na verdade, é muito influenciado pela escolha do consumidor. Então, se no verão eles sabem que o turista que vai vir, ele vai escolher tais espécies, aí ele compra tais espécies, então foi um pouco... Ressaltou isso que nós já sabemos da importância do consumidor na escolha da compra do pescado. Então, por exemplo, o Brasil ele é um grande consumidor de salmão, de pescada branca, que vem do Chile e da Argentina, por conta dos restaurantes japoneses e do crescimento que teve os rodízios de restaurante japonês aqui em São Paulo.
Então, é importante tentar entender se o pescado é certificado, se não é, quais são os importadores que trazem esses pescados aqui, começar a fazer esse tipo de pergunta. A própria pergunta de se é certificado para pescado já é uma novidade, assim, porque as pessoas elas entendem certificação para papel, né, para o UFC, sim. e não entendem certificação para pescado. Para gasolina, mas não para pescado. Sendo que a certificação ela permite uma melhor gestão dos estoques, uma melhor transparência, uma maior rastreabilidade e monitoramento. Então, assim, a certificação, embora mais custosa, ela tem muitos benefícios, assim. Não, e é importante porque a gente tem que começar a saber rastrear de onde vem e dar responsabilidade àquelas pessoas que trazem esse alimento à mesa. Agora, o programa dessa semana vai ficar por aqui, mas a conversa continua na semana que vem. Eu agradeço por hora a doutora Cíntia Miage, professora titular do curso de Oceanografia do Centro Universitário Monte Serra, Unimonte, e a Ana Carolina Lobo, coordenadora do Programa Marinho da WWF. Eu peço que você continue com a gente, acesse a nossa página no Facebook, reveja os nossos vídeos no YouTube ou no portal da band.com.br. www.band.com.br. Mande os seus comentários e as suas ideias também. Eu sou a Marina Machado e até a próxima semana.